Olá meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal, nesta semana de muita calmaria, muita tranquilidade no Santos. Já vamos começando a viver o clima do jogo de domingo, Santos e Vasco no Pacaembu, mais uma partida entre os times que se enfrentaram na Copa do Brasil, confronto que terminou com a classificação santista. Repito, jogo Santos e Vasco no Pacaembu, não na Vila Belmiro, a diretoria transferiu. O presidente José Carlos Pérez ele tem essa tese de divisão das partidas, né? Eu também sou a favor, mas é importante que a gente comente sempre essa situação. Ela é interminável, parece uma novela sem fim, mas acho que algumas coisas têm que ser pontuadas até para que se busque o melhor entendimento sobre esta questão. Partida contra o Atlético Mineiro, o jogo de volta da Copa do Brasil, também foi transferido para o Pacaembu. Até porque vamos ter dois jogos em sequência, né? Coincidentemente ou não, o Santos pega o Atlético no Campeonato Brasileiro 3 dias depois. E esse jogo está marcado para a Vila, não teria nem como mudar para São Paulo, porque parece que tem jogo do Palmeiras ou do Corinthians no mesmo dia, enfim, do São Paulo. E aí, para não ter os dois jogos na Vila, a diretoria levou a partida da Copa do Brasil para o Pacaembu. Não sei se foi a melhor das medidas, porque, como eu sempre tenho dito aqui, a Vila é o estádio para ganhar jogo, não para ganhar dinheiro. E nas últimas coletivas, né, dos elementos que compõem o futebol do Santos, isso foi novamente questionado. O Carlos Sanches, por exemplo, nesta quinta-feira, falou que ele prefere jogar na Vila por conta da pressão que o estádio faz. Alguém pode dizer assim, pô, mas o Pacaembu com 40 mil também faz pressão. Mas aí é que está, as questões arquitetônicas dos estádios, elas precisam ser levadas em conta, e quem está lá dentro do campo tem essa experiência muitas vezes. Eu já fui em final no Morumbi, e é um estádio muito frio, né, lotado, parece que o gol quando acontece tem um delay para a torcida comemorar. Não estou dizendo que isso é igual no Pacaembu, mas o Pacaembu tem uma distância, porque tem lá uma pistinha de atletismo, e o pessoal não fica colado na linha, né, lateral. E isso acontece na Vila, ainda mais agora que a Vila teve lá as laterais rebaixadas, né, os vidros rebaixados e tal. Essa pressão certamente é maior. Mas, como dizem alguns técnicos, alguns especialistas, não técnico de futebol, técnico, né, pessoal que mexe com parte técnica, nós precisaríamos um dia fazer um aferimento do modo pressão da Vila Belmiro. Eu estava lendo uma matéria do nosso amigo Éder Traschini, uma das grandes revelações, um dos grandes talentos da nova geração dos jornalistas esportivos aqui da Baixada Santista, apesar dele ser de Marília. Ele fez uma entrevista com um dos caras lá da diretoria, acho que é gerente operacional, se eu não estiver equivocado, o Volpato, que veio do Atlético Paranaense. Matéria muito interessante, que fala sobre uma continuidade das reformas na Vila Belmiro. De um outro placar eletrônico atrás do outro gol, de mudar toda aquela parte que tem ali onde o ginásio, que não atende às necessidades para uma partida oficial de futsal, mas que pode servir para a remodelação dos vestiários, sala de imprensa, zona mista, tudo naquele setor ali. E em dado momento na entrevista ele disse que a capacidade da Vila hoje é de quase 17 mil pessoas. Eu já tinha perguntado isso outras vezes, até oficialmente perguntei, mas ninguém me respondeu qual era a capacidade atestada da Vila Belmiro pelo Corpo de Bombeiros. Eu ainda não sei o exato número. Ele disse quase 17 mil, pode ser 16.900 alguma coisa, 16.800 e qualquer coisa, mas eu queria o laudo, queria saber dos bombeiros quantas pessoas cabem na Vila Belmiro. Mas se o dirigente está dizendo que cabem quase 17 mil, eu acho que a gente devia fazer uma experiência um dia. Põe ingresso a 5 mangos e vamos ver se coloca, e num jogo de torcida única, um clássico, por exemplo. Vamos ver se consegue colocar 16 mil e qualquer coisa na Vila Belmiro. E aí a gente sente qual é a pressão do estádio em cima do adversário. Seria muito interessante do ponto de vista sociológico, inclusive, né? Mas acho que a curto prazo isso não vai acontecer, mas deveria. Porque a gente tem que mensurar a questão do dinheiro, do interesse do torcedor, no Pacaembu vai mais gente, da pressão no adversário, e eu já disse isso aqui outro dia, tem
dirigentes de outros clubes que já relataram para pessoas do Santos que falou o seguinte: vocês já ganham o jogo na Serra, porque os caras têm que pegar estrada, têm que pegar comboio, não sei o que, neblina no sistema Anchieta Imigrantes, e às vezes já chegam arrebentados aqui. Isso quando não dormem na cidade e tem que, né, ficar meio que se segurando, não sair, dar uma volta na praia, porque a gente sabe como é que funciona até, infelizmente, as reações equivocadas de alguns. Mas enfim, isso tudo tem que ser pesado, né? Nós estamos ouvindo agora, por exemplo, que o São Paulo e o Cruzeiro vão abrir setores populares a ingresso mais barato para o torcedor. A Vila hoje talvez não tenha essa condição, porque a Vila é um estádio menor. Mas o Pacaembu pode, tobogã, pode botar 5 no tobogã. Você já garante ali pelo menos uma quantidade de torcedores razoável. Então, eu estou falando tudo isso porque eu achei interessante o dado trazido por este dirigente, independentemente do retrofit. Aliás, daqui a pouco nós estamos chegando aí, na segunda quinzena de maio, já é semana que vem, né? E estamos aguardando ansiosamente a presença de Roberto Diomedes, o homem do Bolton Group. O que eles vão fazer, né? Reforma? Vão construir um novo? Porque também eu fico pensando assim, vão derrubar e construir um novo, mas estão gastando dinheiro com essas reformas para quê? Parece buraco de rua, né? Que os caras vão lá consertar a tubulação da Sabesp, faz um buraco na rua e fica lá o buraco. Enfim, eu imagino que a principal ideia seja lá mesmo o tal do retrofit, aquele tapa gourmet, aquela reforma. E aí uma outra coisa interessante dita na matéria do Éder é que a média de público na Vila Belmiro é de 8 mil pessoas. Eu sempre falei isso. Se você conseguir reformar a Vila e transformar no estádio para 20 mil, para 22 mil, tá ótimo. A grande missão é colocar em todo o santo jogo 22 mil pessoas, ou 17, no caso da situação atual. Cativar esse torcedor. Resolver o problema, já que eu falei em cativar, o problema das benditas cadeiras cativas. Porque tem jogo que o estádio está tomado. Aí tem lá aquele espaço infame, aquele latifúndio para a torcida visitante. E aí tem a cadeira cativa, que tem um monte de lugar vazio, né? Já foi falado, olha, nós vamos colocar à venda, né? Vamos alugar a cadeira do cara se ele não quiser ficar com ela para o dia do jogo. Alguma coisa tem que ser feita. Ou então nós vamos ter que pegar 17 mil voluntários e sentar todo mundo na Vila Belmiro e fazer uma contagem. 1, 2, 3, 16.917, para ver se é isso mesmo, né? E aí se trabalhar dentro do marketing, do planejamento, o que é possível ser feito para a Vila Belmiro ter uma frequência de público maior. Eu até vou dar um depoimento aqui rápido. Certas situações afastam realmente o torcedor. Domingo, Santos e Vasco, até agora acho que não vendeu muito ingresso, acho que não passou de 5 mil. Mas é domingo, Dia das Mães, e o jogo é TV aberta. Já está confirmado, né? Por conta dessas questões contratuais, TNT, Globo, Sport TV, Pay-Per-View, não sei o quê, Santos e Vasco é para todo o estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro e para uma penca de estados. Um monte de lugar vai ter esse sinal de Santos e Vasco. E aí, muita gente não vai no jogo. Lembram da Copa Sul-Americana, do jogo contra o River Plate, do Uruguai, que passou no DAZN, o DAZN? Então, eu me lembro que quando eu saí do trabalho 8 horas da noite, eu vim assistindo pela rua, quase fui atropelado, no celular, no segundo tempo. E aí eu passava pelos botecos ali da região do Gonzaga, do Canal 2, e os caras não estavam vendo o jogo. Por quê? Ou porque não tinham Smart TV, ou porque não sabiam que o jogo estava dando no pay-per-view. Então os caras que ficam todo santo jogo vendo no boteco, estavam vendo acho que um jogo do Atlético Mineiro na Libertadores. Então, isso tira público. Essa transmissão de boteco tem um pacote diferente aí. Diz que tem um pacote que os caras pagam a mais. Mas isso era um negócio que a legislação precisava ver. Me desculpem aí os donos dos botecos. Mas você colocar jogo de futebol exibido desse jeito, você vai dizer assim, mas na Inglaterra nos pubs tem. Mas o estádio lá está cheio sempre, né? Estou querendo proibir. Ou então o principal seria que as pessoas se conscientizassem. O cara vai e deixa 40, 50 mangos de cachaça, cerveja, torresminho, amendoim, cebola, linguiça e não gasta, ou melhor, não investe
no ingresso para ver o jogo do próprio time. Então a gente precisa entender esse movimento do torcedor. E aí não adianta a gente ficar discutindo Vila e Pacaembu, porque o problema não é o estádio. O problema é o comportamento do torcedor, né? E para arrematar essa história, porque no próximo vídeo a gente fala mais da parte de campo e bola, né? O São Paulo preparando o Santos aí para enfrentar o Vasco. Eu acabei de ler no Twitter que teve aí um estudo que foi revelado hoje, Esportes Velho, eu acho, tenho certeza. Hoje eu estou meio lelé da cuca. O Santos foi, no ano de 2018, o time com a quinta maior arrecadação de bilheteria do futebol brasileiro. 27 milhões de reais. O Palmeiras em primeiro, passando da casa dos 100 milhões. Aí depois Corinthians, Flamengo, São Paulo e o Santos. Né? Apesar da gente toda hora ficar aqui batendo boca e discutindo filosoficamente ou na unha Vila e Pacaembu, e a gente pode discutir talvez o preço do ingresso, 27 milhões de arrecadação com venda, só se estiver errado. Só se estiver errado aí o estudo, mas não acredito que esteja. À frente de Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense moderno, né, do presidente Petralha. Então isso precisa ser entendido. Quer dizer, como é que tem a quinta arrecadação, mas tem um monte de jogo vazio? Esse custo-benefício, essa balança, valor médio do ticket, valor ticket, né? Valor médio do ticket está sendo positivo no sentido de estamos arrecadando, mas o nosso público ainda não é o ideal, enfim. São questões que a gente precisa continuar debatendo, discutindo em alto nível, sem bobagem, sem ignorância. A Vila é um estádio velho, tem que jogar fora. Olha, o Santos tem que ir no Pacaembu, o Santos é de Santos. Sabe, não é assim. Não é assim que resolve. Não é assim que a gente pensa um clube melhor. Tem que pegar todas essas informações, juntar, botar lá um grupo de notáveis e com a presença da torcida, de torcida organizada, com os influenciadores digitais que agora estão aí também, né? Tem vários deles aí. A gente aqui é jornalista, dá os nossos pitacos, damos os nossos pitacos, apoiamos, mas damos umas lambadas também quando precisa, né? Tem aí também os digital influencers, né? Que fazem um trabalho quase que gratuito de marketing aí para o clube. Só por amor, obviamente, né? E a gente por amor faz muita coisa pelo clube. Então, precisa juntar essa galera toda e tentar entender. Muito elogio tem sido feito à diretoria do Santos nessa reforma que acabou de terminar na Vila. A questão das lanchonetes, a questão da visibilidade do gramado, do conforto do torcedor, melhorou. Ninguém pode negar isso, mas pode melhorar mais. E tem a questão do Pacaembu também, que ainda está meio que parada, a história de reformar, mas de qualquer forma atende uma demanda de público muito maior. Enfim, parece que nós vamos continuar falando durante muito tempo sobre essa discussão do estádio em que o Santos joga. Até que surja o nosso aclamado salvador da pátria, o homem do Bolton Group. Claro que desde que tudo assinado bonitinho, com garantias, com dinheiro reservado num fundo para a obra e tudo mais. Vamos em contagem regressiva aguardar o dia em que ele vai desembarcar aqui em Santos. Em Santos, tá? Só faltava essa, né? O cara vem reformar a Vila Belmiro, anunciarem lá a entrevista coletiva no Business Center. Ok, eu entendo, mas nesse caso tem que ser aqui, né? E a gente vai saber, talvez até o final deste mês, qual será o futuro da Casa do Santos. Agora, só para encerrar mesmo, o mais importante, o Santos aluga o Pacaembu. As pessoas não vêm de São Paulo para cá, produtor, para passar férias, final de ano, coisa e tal. O Santos é um time que se dá o luxo de ter a sua casa na praia e aluga um palacete em São Paulo, que é o Pacaembu. O Santos é um time diferente até nisso, né? Mas precisa cuidar dessa sua casa, que é a Vila Belmiro, né? Se dá o luxo de ter duas casas, né? E precisa ter frequência nas duas. Se fizer os 50% de jogos na Vila, 50% no Pacaembu, e a gente tiver 38 mil no Pacaembu sempre e 20 mil na Vila sempre,
o Santos vai pular do quinto, passa o São Paulo. Se bobear, passa o Flamengo. Nessa história de arrecadação, né, da presença do torcedor e de faturamento. Tá certo, meus amigos? É isso, queria agradecer a todos, mais uma vez, pela audiência, mandar um abraço à torcida do CSA, né, no último vídeo que eu gravei aqui, os caras não entenderam nada do que eu falei. Eu, sei lá, vi de novo, falaram que eu desrespeitei o CSA. Eu só falei que o Santos não podia ter perdido para o CSA. Do mesmo jeito que eu posso chegar aqui de hoje a amanhã e falar assim que o Real Madrid não pode perder do Pumas do México. Entendeu? É isso. É uma questão de você valorar o quilate técnico do time. Eu não ofendi a instituição, não falei que é um time isso, nem um time aquilo. Os caras vieram aí, ficaram bravos e tal. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma aulinha de interpretação de texto, não só do texto que é escrito, mas também do que é falado. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado a todos pela audiência. Peço que quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho aí para receber as notificações, curta o vídeo, veja as reportagens, tenho postado aí as minhas reportagens, teve uma do Jorge, já teve uma com o Vanderlei, né? Dá uma olhadinha lá nas reportagens que eu produzo na televisão. O trabalho jornalístico é curtinho, os vídeos são rápidos, é matéria de TV, né? Bem rapidinho, então dá uma olhadinha, dá uma procurada no canal e assista também, tá certo? Muito obrigado a todos, até a próxima, voltamos em breve com mais um vídeo aqui no nosso canal. Um abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.